Apocalipse capítulo 17, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do nosso Deus: Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Versículo 13: Tem esses reis um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Deus vai falar à sua igreja, o Senhor vai falar aos nossos corações. Vamos então orar, vamos falar com o nosso Deus no nome de Jesus. Amém. Deus Todo-Poderoso, Deus soberano e bendito, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez louvamos ao Teu nome, Pai. Te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por essa oportunidade preciosa que mais uma vez temos da parte do Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar em Tua casa, por termos a liberdade de cultuar ao Senhor, de oferecer o nosso viver, colocar o nosso viver diante do Teu trono. E mais ainda, nesse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos a Bíblia Sagrada e aprendermos contigo, Pai. Sabemos que o Teu Espírito Santo, como diz a palavra, é aquele que nos guia a toda a verdade. E o que nós estamos fazendo aqui agora é pedindo ao Senhor que, através do Seu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações. Viemos aqui, Deus, para cultuar ao Senhor. A honra, a glória, o louvor, a adoração pertencem a Ti. E nós precisamos, Pai, ouvir a Tua voz. Por isso, eu te peço, mais uma vez, que eu diminua para que o Senhor cresça e que a partir desse instante, minha mente, meu coração, meus lábios possam ser usados pelo Senhor para que essa palavra edifique a cada vida e cada coração aqui presente. Fala conosco, é o que te pedimos, e como Igreja Santa do Senhor, como filhos amados, nós oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, e o povo abençoado de Deus, a Igreja do Senhor Jesus, diga amém. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos em Cristo, Igreja abençoada do Senhor, mais uma vez nós retornamos à casa do Pai e temos nessa manhã um desafio pela frente, que é tratar de um assunto tido como polêmico, um assunto que lá fora algumas pessoas, ou até mesmo dentro do meio cristão, chamam de teorias, mas que nós vamos tratar, analisar e meditar à luz, claro, como sempre, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Pastor Marcelo já falou aqui há pouco sobre o mundo, o contexto que nós temos vivenciado, e ele usou a palavra que parece que está estranho, diferente, as coisas, nós sentimos isso em alguns momentos, estão estranhas, estão diferentes. Às vezes nós nos perguntamos, que mundo é esse que nós estamos vivendo? As estradas por onde o homem está seguindo, o caminho que a sociedade vai trilhando, no contexto em que nós olhamos hoje, aonde vai dar, aonde vai chegar? Do modo como a humanidade está, nós vemos que tudo vai de mal a pior, tudo vai se desenhando de uma forma que nós olhamos tentando ver uma luz no fim do túnel e, humanamente falando, não conseguimos ver. Talvez seja essa a sensação que você tem, assim como eu tenho. Eu acredito que a maioria de nós aqui, em algum momento, percebe isso. A vida não são flores, não passamos só momentos de grandes alegrias, de vitórias, bênção, 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 bênção. Na verdade, nem sempre é assim. E nós temos que estar preparados para encarar o que é o contexto desse mundo e o que vem pela frente. Essa mensagem eu trago à igreja na intenção de fechar as 3 mensagens. Eu preguei sobre o novo céu e a nova terra. A última vez que eu preguei, eu falei sobre o arrebatamento e a grande tribulação, e agora falar sobre um governo mundial e a figura do anticristo, para nós fecharmos, então, quem sabe, esse entendimento do que se refere à escatologia, ao tempo final, aos dias que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando. Então a pergunta que fica é: por que tudo isso está acontecendo?
Por que as coisas vão se desenhando dessa forma? Por que nós sentimos na pele? Você vê as doenças, você vê as más notícias, a falta de amor, tudo que vem acontecendo, e nós olhamos e falamos, por quê? O que está por trás disso? O que leva o ser humano a chegar a esse ponto? Nós encontramos a resposta, como para tudo nas nossas vidas, nós encontramos na palavra de Deus. O Senhor falou que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto isso acontecer. No seu sermão profético, Jesus falou sobre guerras, sobre rumores de guerras. Nós temos visto isso acontecer. Nós temos visto uma situação na saúde de doenças, de pragas, de enfermidades, talvez como nunca antes. Você liga a televisão, as notícias, a economia, sabe? Sempre um ambiente de conflito, um ambiente de tensão. Quantas vezes nós temos escutado essa palavra nos jornais, né? É tensão na questão da sociedade, é tensão na economia, é tensão nos governos, tensão entre os países, e nós estamos tensos. Muitas vezes a igreja está, mas não está atenta em alguns momentos à realidade, ao que tem acontecido. Por isso, o Senhor falou lá em Apocalipse 17, principalmente aí no versículo 13, quando ele falou sobre a besta, e nós vamos explicar o que isso significa, mas no versículo 13 ele diz que esses reis, né, que vão receber um reino, que vão dar a sua autoridade a essa besta, eles têm um só pensamento. Na verdade, toda a consequência que nós temos visto no mundo atualmente é, digamos, a parte final do que começou lá no jardim, lá no Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem se afastou de Deus, quando o pecado entrou, e com o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A partir daí, o maligno começa a agir, e durante os milênios, durante os séculos, isso vem se acentuando, até que vai chegar um fim. Precisa ter um fim. Se houve um começo, e nós concordamos que sim, Deus criou todas as coisas, aconteceu o haja de Deus, vai chegar o fim dessa humanidade, da sociedade, das coisas como nós conhecemos, e aí abre-se a porta da eternidade, e a igreja do Senhor vai viver a eternidade na glória com o Pai, nos novos céus e nova terra, como nós já falamos. Mas até que esse momento chegue, as tensões vêm acontecendo. E por que vem acontecendo? Porque o maligno tem os seus agentes trabalhando à volta do mundo, e a Bíblia diz que eles têm um só pensamento. O que nós temos visto são ações malignas através de homens, através de governos, através de religiões, através de várias organizações que têm um só pensamento: chegar ao fim da história, aos últimos dias, e entregar o seu poder, a sua autoridade a essa figura que a Bíblia chama de besta, que na verdade é o anticristo, para tentar se levantar numa última tentativa, num último levante contra Deus e contra a sua igreja. Então, tudo isso que nós vemos acontecer hoje é uma rebelião contra Deus. O pastor também citou aqui uma frase: o errado parece que está certo e o certo parece que está errado. Por que isso acontece? Pela ação do mal, pela ação do maligno. Nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que o diabo, quando ele foi lançado dos céus, ele arrastou a terça parte dos anjos. Esses anjos hoje são agentes malignos. O que nós vemos, esse mundo natural que nós vemos, que nós tocamos, o que é concreto, na verdade, é a parte mínima. No mundo espiritual, nas regiões celestiais do mundo espiritual, são lutas que são travadas todos os dias, a todo momento, e que não são perceptíveis aos nossos olhos humanos, mas estão acontecendo. Eu e você talvez não tenhamos visto, de repente alguém aqui viu, mas quantas lutas tentaram se levantar para nós não estarmos aqui hoje, por exemplo? E Deus colocou as suas mãos, porque da mesma forma que existem esses anjos caídos, que são os demônios,
a serviço do maligno, existem os anjos do Senhor que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Há esse movimento no mundo espiritual. Nós às vezes não percebemos, mas ele é real. E cada vez mais ele vem se apresentando na nossa vida natural. Então, quando nós começamos a olhar a palavra, falar sobre esse único pensamento, a Bíblia está indicando para nós que há um governo que tenta se estabelecer, um governo maligno, para confrontar o governo de Deus. Porque quem é o dono da história? É o Senhor. Quem é o Deus que está no controle do início ao fim? É o Senhor. E o que o diabo, o que Satanás sempre quis fazer? Ser semelhante ao Altíssimo. Foi o que ele mesmo disse. Serei semelhante ao Altíssimo. Esse plano dele, amado, não acabou. Ele não desistiu do plano. Ele não desistiu de tentar, entre aspas, reinar, ainda que seja nas coisas desse mundo. Então, ele tem os seus agentes, ele tem aqueles que trabalham por ele, e ele tem movido as situações no mundo para chegar nesse ponto final e termos então a pessoa do anticristo como aquele que vai combater a igreja, aquele que vai tentar se levantar contra as coisas de Deus. E esse sistema nós podemos então chamar assim porque envolve religião, envolve economia, envolve a política, envolve comportamento, as ideologias e tudo mais. Esse sistema, ele age de várias formas. E a Bíblia nos mostra que assim aconteceria. Na verdade, também não é uma novidade, sempre aconteceu. A rebeldia sempre esteve no coração, na carne, para se levantar contra aquilo que Deus determinou. E olha o que diz o Salmo 2, versículos 1 a 3. Acompanhe comigo, por favor. O Salmo 2, no versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 2, versículo 1 a 3. A palavra diz assim: por que se enfurecem os gentios? E aqui os gentios significam as nações. E os povos imaginam coisas vãs. Vê se essa não é a nossa realidade. As nações, os povos, as pessoas estão enfurecidas. A gente vê às vezes notícias de que estão abrindo igrejas, que a palavra está sendo pregada. Até que ponto a palavra realmente tem sido pregada, pastor? Às vezes nós olhamos isso. Se você for pesquisar, o islamismo tem crescido muito. Diz aí pelas pesquisas que em 2050 é possível que o Islã supere o cristianismo. O satanismo é uma religião que tem crescido. O ateísmo invade as universidades, invade as camadas mais altas da sociedade. Então ele diz: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. E quando nós falamos dessas situações acontecendo, a pessoa diz assim: mas são os fanáticos que veem o diabo em tudo. Não é questão de ver o diabo em tudo. A palavra diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Quando nós falamos sobre essas questões, às vezes as pessoas falam assim: isso são teorias de conspiração. Mas a conspiração, o levante, é contra Deus, é contra tudo que é certo, tentando impor o errado como se fosse certo, mudando tudo aquilo que a lei de Deus ensina. Então conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Jesus, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Olha a sociedade acha que está algemada. Os comerciais de televisão, as músicas, as propagandas de cosméticos, enfim, vem dizendo que você tem que se soltar, você tem que se libertar, tem que tirar as algemas, tem que romper os laços, tem que se rebelar contra o sistema, contra Deus. Quem é Deus para dizer o que é certo e o que é errado? Eu sei o que é que eu faço da minha vida, eu é que sei de mim, né? Eu tenho a liberdade, eu posso ser o que eu quiser. Você já ouviu isso e vai ouvir muitas outras vezes, porque o anticristo, que em breve vai se levantar, ele na verdade, ele é contra tudo aquilo que se chama Deus.
ou é objeto de culto, ele vai querer ser adorado como o próprio Deus, e ele vai oferecer essa liberdade para o povo, uma falsa liberdade, e isso já começa a ser disseminado. Não, você pode ser o que você quiser. Quem disse homem e mulher? Quem disse que tem que ser casamento? Não, morou junto é casado. Não, casamento é casamento, morar junto não é casamento. Ah, mas você pode escolher e ser o que você quiser. Quem disse que tem que ser rosa e azul? Quem disse que menino tem que ser menino, que menino tem que jogar bola, brincar de carrinho e que menina tem que brincar de boneca? Não, você pode ser o que você quiser. E aí nós vemos o que está acontecendo. Uma pessoa que nasce mulher e que faz de tudo para se transformar em homem, toma medicação, faz tudo para ser fisicamente parecido como um homem. Mas vai mudar o que Deus fez? Não vai. Nasceu mulher, vai viver e vai morrer mulher. Quem manda é Deus. Mas o sistema tem ensinado diferente. Tem se levantado contra Deus, tem levado as pessoas a esse pensamento contrário, a essa rebeldia. Como diz aí no Salmo, estão enfurecidas, não querem submissão, querem a liberdade, querem fazer o que quiser. E aí nós vemos o resultado. Todo mundo quer fazer o que quiser, né? E aí nós vemos desculpa a expressão, a bagunça que acontece, a insubmissão. É o que tem marcado os nossos dias, é o que tem marcado a sociedade, e isso tem sido disseminado de uma forma maligna. Há pouco tempo atrás nós vimos exposição de um banco, homem nu, exposição de arte, crianças lá, um homem nu e crianças tocando. Desde quando isso é arte? E se você fala que está errado, é você que vai ser condenado. Se você fala, não, isso é errado, é você que vai ser apontado como intolerante. Nós que vamos ser apontados. Agora, quando esse anticristo se levantar, quem você acha que vai resistir a ele? Só a igreja, mano. Só a igreja. Todos vão seguir as suas práticas, porque na verdade já estão sendo preparados, condicionados para isso. Pela novela, pela televisão, pelos comerciais, pelas músicas, de todas as formas, a humanidade está sendo condicionada. Pega letras de música de rock, pega letras que têm um sentido, que vão doutrinando as pessoas. Aí as pessoas dizem, não tem nada a ver, isso aí é exagero, isso aí é teoria de conspiração. Muita gente pensa isso, mas se é então uma teoria, por que não se explica tudo o que está acontecendo aí fora? Por que mesmo pessoas que não são da nossa fé olham para o mundo e dizem, alguma coisa precisa acontecer, porque está insuportável. Viver tem sido difícil, está ficando difícil. Às vezes parece que aperta o peito, parece que falta o ar, nos sufoca. Ou eu sou o único que sente isso? Amado, os dias estão se aproximando. Olhe os sinais. Jesus falou que os dias, através de Daniel, que os dias se apressariam, que o saber ia se multiplicar. Olha nos últimos 50 anos, aonde nós chegamos. Há pouco tempo atrás, você telefonava com aquele telefone de disco lá, você enfiava o dedo 0, aí ia lá. Agora, você tem um computador pequenininho dentro do seu bolso. Você faz tudo, e o sistema, inclusive, faz tudo, usando essa tecnologia para nos vigiar, nos prepara, vai nos disciplinando. Por quê? Porque o anticristo vai usar a tecnologia para tentar controlar o mundo, para tentar controlar as pessoas. E agora eu vou colocar aqui algumas imagens rapidamente, só para fazer alguns comentários e mostrar para você que muitas dessas coisas que nós vemos no dia a dia, que às vezes passam, e eu coloquei aqui o mínimo, porque é muita coisa, não daria para colocar. Muita coisa que às vezes passa despercebido, na verdade é uma pregação, é uma doutrina maligna que está sendo colocada. Você vê os filmes de Hollywood, você vê a música, os artistas, enfim, muitas coisas. Eu coloquei aqui imagens, algumas para mostrar para você. Coloca aí para mim, por favor, Rebeca. Esse símbolo aqui, a maioria das pessoas já viu, você já conhece. Na verdade, esse símbolo, ele está nos nossos telefones, esse símbolo está dentro da nossa casa,
esse símbolo é o chamado olho que tudo vê. Quem é que vê todas as coisas no mundo, amado? É o nosso Deus. O diabo, querendo imitar a Deus, usa esse símbolo chamado de o olho que tudo vê. Por quê? Porque ele vai tentar ser onisciente e onipresente. Ele vai tentar saber de todas as coisas e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você nunca ouviu falar, depois você pode pesquisar sobre a internet das coisas e a tecnologia 5G, que é o próximo passo que nós temos agora para a sociedade. Isso aqui, essa ideia está já espalhada por todos os lugares. Nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Quando essa mensagem for para o YouTube, você acha que só pessoas interessadas em conhecer é que vão ouvir? Quem sabe uma mensagem dessa daqui a pouco tempo vai ser bloqueada pelo próprio YouTube, exatamente por falar esse tipo de coisa. O maligno vai fazer uso disso para tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ver tudo ao mesmo tempo. E aí, a próxima imagem, por favor. Nós temos visto isso no Brasil há muito tempo. Esse símbolo aqui todo mundo conhece. Big Brother. O Big Brother, ele na verdade é o grande irmão que eles dizem que zela por nós, que cuida de nós. Na linguagem do ocultismo, na linguagem que eles usam, que esse sistema maligno usa, ele diz que o Big Brother, ele toma conta de tudo, ele olha por nós. E aí nós vemos um programa de televisão na Rede Globo, no ar há muitos anos, que acostumou e vem acostumando as pessoas a quê? A ser observado. Você está dentro de casa, desde o seu banho, as suas conversas, o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o seu momento de brincadeira, de lazer, enfim, tudo está sendo vigiado pelo Big Brother, pelo grande irmão, pelo olho que tudo vê. As pessoas dizem, isso é conspiração. Não, não é. É doutrinação, é preparando as pessoas para aceitarem perder a sua liberdade, perder a sua privacidade em nome de uma segurança. Você quer ver aonde aparece bem isso? Não sei quantos aqui de repente já assistiram esse filme, senão você pode procurar no YouTube essa cena do filme Capitão América Soldado Invernal. Tem uma cena que o Capitão América chega em uma base secreta lá, e eles vão falar sobre a Hydra e tal, e aí tem um computador, que na verdade aquele computador é só o cérebro de um cientista alemão da Segunda Guerra Mundial que foi preservado, e ele fala sobre a nova ordem mundial da Hydra que está para ser implantada e tal, isso no filme, mas o filme já está dando um recado para a sociedade. No filme, ele fala que as guerras mostraram que as pessoas não vão entregar a sua privacidade e a sua liberdade facilmente. Então, que eles precisam criar conflitos, criar situações para que as pessoas aceitem. O mundo está passando por isso hoje. As pessoas já não acham mais estranhas serem vigiadas. E a internet das coisas, amado, vai ser aonde você vai ser vigiado, porque a sua televisão vai gravar tudo que é falado dentro da sua casa. Você já viu o dono lá do Facebook? Essa aí é bem famosa. O notebook dele lá com a câmera tampada. Por que ele fez aquilo? Ele está com medo de ser filmado? Eu já fiz o teste sem ninguém saber. Eu já peguei o meu celular uma vez com a Amanda. Eu estava conversando, deixei o celular em cima da mesa e fiquei falando que eu queria comprar uma roupa do Flamengo para Lara. Então eu falei, eu conversando com ela, eu vou comprar uma roupinha do Flamengo para Lara e tal, não sei o que, papapá, mas não falei nada para ela. Deixei o telefone assim em cima da mesa. Daqui a alguns minutos eu peguei o telefone, abri o Google e digitei assim, R-O-U. Só digitei R-O-U. Podia ser milhares e milhares de coisas. Adivinha o que o Google colocou para mim lá? Roupas do Flamengo para bebês. Será que eles ouviram o que eu falei? Parece coisa de maluco, amado. Faz o teste. Faz o teste. Eu fiz o teste. Quando eu digitei R-O-U, podia ser milhares de coisas. Apareceu lá, roupa do Flamengo para bebês.
Amado, nós estamos sendo preparados para isso faz tempo. Faz tempo. Você acha que pode confiar? Você acha que existe internet segura? Você acha que existe privacidade na internet? Amado, não existe. Não existe. E isso tudo é porque está sendo preparado o cenário para a chegada do anticristo. E ele vem acostumando, coloca no programa de televisão, as pessoas vão se acostumando, pagam pay-per-view para ficar 24 horas por dia tomando conta da vida dos outros. Imagina, mano, eu mal tenho tempo para mim, eu vou parar para ficar prestando atenção, vendo os outros lavar louça, discutir, né? E aí, esse tipo de programa, nós vemos a parte mais baixa que o ser humano chega, a baixaria, né? Tudo isso, e o povo gosta. Então, esse aí é um outro símbolo. O próximo, por favor. Esse aí você já viu, na nota de dólar. Tá lá, nota de $1, você pode depois conferir. É a pirâmide com o olho que tudo vê ali destacado. A pirâmide tinha um significado muito importante desde o Antigo Egito, né? E as religiões ocultistas gostam muito de usar essa pirâmide. Eles dizem que a base aqui da pirâmide é o povo, é a sociedade, como eles chamam muitas vezes, é o gado, é o povão que trabalha, que sofre, né? E que eles estão aqui na base. E eles, que são a elite, que são os maiorais, eles estão lá na parte mais alta. Eles é quem dominam. São os menores, mas que dominam sobre a maioria. A próxima imagem. Esse aqui é do filme, e que também tem um livro chamado 1984. Se você não leu ou se você não assistiu, você pode assistir. Fala exatamente sobre isso. A pessoa está sendo monitorada dentro de casa, ela está sendo filmada, ela está sendo gravada, e quando ela faz ou fala qualquer coisa que é contra aquele sistema, automaticamente ela vai ser presa, ela vai ser perseguida. Se você nunca viu o filme ou se você nunca leu o livro, você pode acompanhar. Isso falando do quê? Do próprio olho que tudo vê. A próxima. Esse aqui ficou um pouquinho, tá um pouquinho difícil de enxergar, mas aquela parte ali é uma coruja de pedra. É uma coruja de pedra, a coruja que é um animal que nessas religiões ocultistas ela tem um significado muito importante, e esse é um grupo chamado Bohemian Grove, né, que é o Bosque dos Boêmios, traduzindo para o português. Grandes líderes e grandes homens influentes, ricos das nações se encontram, e nesse bosque ou em outros lugares eles fazem as suas ofertas a deuses. Você lembra que a Bíblia fala até de sacrifício de crianças, que os deuses estranhos, que os pagãos faziam isso. Isso continua acontecendo. Existe a Bohemian Grove, existe um outro que eu não coloquei aí também, mas chamada Ordem da Caveira e dos Ossos, que também é uma religião, um grupo ocultista. Então, grandes líderes, grandes personalidades se reúnem para fazer isso, para oferecer sacrifícios a deuses. A próxima. Esse aqui é interessante, lembra dessa, pastor? Isso aqui, amado, é uma estátua que foi colocada no aeroporto nos Estados Unidos, no aeroporto de Denver. Esse aeroporto, ele é sinistro, né? Essa imagem aí é Anubis, é o deus grego dos mortos. Deus grego não, é egípcio, dos mortos. Então, ele foi colocado no aeroporto de Denver. Além dele tem um cavalo gigantesco, e dentro do aeroporto tem várias outras coisas meio estranhas. Você vê lá quadros que têm significados muito estranhos, com mulheres com crianças mortas, com soldados com máscaras de gás, né? Crianças em caixões, coisa bonita, tudo a ver com o aeroporto. É tudo que você quer ver quando você está indo viajar, né? Você para tirar uma foto num painel daquele. Tem tudo a ver com o aeroporto, com viagem, com as suas férias, né? Tem tudo a ver. E no aeroporto, né? Você imagina, só misericórdia. Então, na verdade, no que eles acreditavam, os egípcios, esse Anubis era quem levava a alma dos mortos, né? Então você imagina isso num aeroporto. As teorias dizem que há bases subterrâneas, secretas ali nesse aeroporto. Fato é que esse aeroporto foi construído em partes.
né? Não foi uma única empresa que construiu todo o aeroporto. Era feita a licitação, uma parte uma empresa construía, depois ia todo mundo embora, vinha outro grupo para fazer outra, e não sabia o que o primeiro tinha feito. É um negócio meio esquisito. A próxima imagem, isso aí está lá no aeroporto também, olha que bonito, é uma pedra, né? Olha lá, o aeroporto internacional de Denver, e ali embaixo você vê esse símbolo aqui que não é novidade para ninguém. Ali no trevo de São Pedro, você passa toda hora e vê, né? Tá ali o esquadro e o compasso e o G ali no meio. Esse é o símbolo da maçonaria. O Gadu, que naquilo que eles creem é o grande arquiteto do universo. Então, isso é esse símbolo aí, que é um problema hoje até dentro das igrejas, amado. Muitas igrejas evangélicas, pastores, presbíteros, lideranças estão envolvidos com maçonaria. Eu vi palestras de pastores, de teólogos, de grandes ministérios falando sobre isso, que nas convenções estava um problema muito grande, porque muitos estão envolvidos com a maçonaria. Qual é o problema disso, amado? A maçonaria aceita qualquer coisa como Deus. Se eu entrar na maçonaria e falar que eu sou cristão, o meu Deus é Jesus. Se o outro falar que é Buda, também. Se o outro falar que é Maomé, também, que é Alá, qualquer um que entrar é Deus. Todos os caminhos levam a Deus, o grande arquiteto do universo. Também um outro símbolo, e esse aí você vê em todos os lugares. Já foi mais oculto, mas hoje inclusive tem programas de televisão. Eu já achei programas de televisão que inclusive pede oferta, pastor. Eu já vi eles pedindo dinheiro na televisão, e como agradecimento, olha que lindo, você que manda uma oferta, você que dá uma ajuda para a maçonaria, você ganha uma caneca de bode. Muito bonitinho para você ter em casa, uma caneca com a cabeça de um bode, né? De muito bom gosto. Então a próxima imagem. Esse aqui é bonitinho. Olha que coisa linda, né? Esse aí está lá olhando para você se você for passar no aeroporto de Denver também. O nome desse tipo de estátua, desse tipo de escultura é gárgula. São gárgulas. Tem no aeroporto de Denver, na Catedral de Notre Dame, fica em cima lá da catedral, tem algumas que são essa daí é da Catedral de Notre Dame, que aparentemente eles dizem que são usadas como escoadouros de água. É para que a água não corra pelas paredes, então eles colocam essas coisas bonitinhas, né? E elas ficam ali para a água não correr, não passar direto pela parede. Então, o nome dessas esculturas são gárgulas, que são tipos de demônios de pedra. Agora, o que isso está fazendo dentro do aeroporto é um negócio meio estranho. Tem uma que parece que está sentada em cima de uma mala. Você pode colocar lá, inclusive, amado, essas imagens aqui não são de sites de teoria de conspiração, não. Você pode entrar no site do aeroporto de Denver e você vai ver. Eu entrei no site do aeroporto, em inglês, direitinho, você entra lá e você vai ver. Tem as imagens também. A próxima... esse aqui, olha ali, dá para ver, né? Está um pouco distorcido, mas ali é um homem fantasiado de bode. Olha que coisa linda. Isso aí, sabe onde foi? Foi na festa de inauguração de um túnel lá na Suíça. Aquele túnel que eles colocam como o maior túnel do mundo. Na inauguração foi feita uma festa também bem sinistra. Tinha olho que tudo vê, tinha bode, tinha uns demônios voadores com cabeça de criança, trabalhadores uniformizados pendurados pelo pescoço como se estivessem enforcados. Uma festa, uma celebração que também tem tudo a ver com a inauguração de um túnel, né? Tem tudo a ver, um bode dançando, tem tudo a ver com um túnel. É a próxima imagem. Essa daí, essa aí é das pessoas também. O bode aqui no canto e as pessoas carregando umas espécies de estacas, né, com o chifre, com a cabeça do bode. Esse próximo aqui é interessante. A imagem, pena que não ficou maior. Mas esse aqui é uma imagem que está no auditório do Vaticano. Aqui você vê dois cardeais, um de um lado e do outro. No meio ali está o trono do Papa. E essa imagem ali, ela se chama Jesus Cristo ressuscitado. Só que essa imagem de Jesus Cristo ressuscitado tem uma cabeça de serpente. E quem é a serpente, amado? É Deus. Você conhece a serpente desde o Éden, né? Você sabe que o Apocalipse fala, o diabo, a antiga serpente. O que ela está fazendo no Vaticano atrás do trono do Papa? Então, ele que teria que responder. É uma obra de arte
eles dizem, de um artista italiano que está lá no auditório do Vaticano. A próxima, esse aí é dentro do auditório. Olha que bonito, essa parte aqui da esquerda é lá dentro do auditório. Vê se parece com uma serpente, os dois olhos, até as presas ali, até os dentes, né? Isso é dentro do auditório, também lá no Vaticano. Inclusive, esse auditório, onde agora, no dia 2 de maio, o Papa falou para em torno aí de 5, 6 mil pessoas que o mundo precisa de um líder mundial, precisa de um governo mundial, precisa se unir, né? Então, palavras do Papa aí pregando não, que a gente não vê ele pregar, que eu nunca vejo ele com a Bíblia, né? Mas falando nesse auditório aí, que é no mínimo estranho. A próxima é a parte de fora desse auditório. Ficou um pouquinho complicado, mas está vendo? A parte de fora é um pouco achatado, tem dos lados como se fossem dois olhos, e até os furinhos em cima, como se fossem as narinas da serpente. As pessoas, mas isso aí não tem nada a ver. Bom, é bem parecido, né? E se tratando de Vaticano e da história, né, do sistema romano e papal, nós sabemos que há muitas desconfianças. A próxima, uma outra palavra que nós acostumamos e que tem também preparado e condicionado as pessoas a um governo mundial, ao levantamento do anticristo: a globalização, a queda das fronteiras, os mercados se unindo, os blocos, América do Sul, América do Norte, Europa, né, mercado europeu, os países asiáticos, blocos se unindo, barreiras caindo, sendo derrubadas, para preparar um governo único mundial. Isso nós temos visto. Uma moeda mundial, o euro já tem um alcance muito grande, falta pouco para isso tomar proporções maiores. Então, a globalização, hoje o mundo parece um lugar cada vez menor, as distâncias sendo encurtadas, seja pela tecnologia, ou pela própria capacidade de você se deslocar mais facilmente de um lugar para o outro. Então, o mundo que parecia uma imensidão, hoje parece ser um pouco menor, o nosso planeta, por causa disso. A globalização é um dos fatores que prepara a vinda do anticristo. O próximo, você já parou para pensar por que eles usaram uma pirâmide nesse símbolo aí dos transgênicos? Por que tem que ser exatamente uma pirâmide? Né? É o símbolo do transgênico. E o que é o transgênico? É a ciência dizendo que aquilo que Deus fez, o milho, a soja, o feijão, não estão bem feitos, não estão perfeitos, então precisam ser geneticamente modificados, transgênicos, transgêneros para os humanos. Então, o que está por trás disso, amado? É coincidência? Não. É maligno, é diabólico, é satânico, porque isso aqui é modificar aquilo que Deus fez, é tentar dizer que aquilo que Deus fez está errado, e agora o homem, a ciência, vai consertar, vai fazer melhor, vai superar, vai ser semelhante, vai criar. É esse pensamento do maligno, está em todos os lugares, está em muitas coisas. O próximo, que é para terminar, o ecumenismo. O ecumenismo é o que é? A união de todas as religiões. O importante é o amor. O importante é todos se unirem. O importante é cantar aquela música lá do Michael Jackson, que todo mundo canta junto, o mundo todo unido, as barreiras caindo, e todos somos um só. Não importa a religião, não importa, sabe? Sejamos felizes, o ecumenismo. Aí você vê os representantes das religiões ali, todos eles unidos, dizendo que o ecumenismo é bom para o homem, é saudável para a sociedade. Por quê, amado? Porque quem vai encabeçar o ecumenismo é o anticristo. Ele vai querer ser adorado como Deus. Então, para ele, as religiões se unirem, fica mais fácil para ele ser o líder de uma única religião. Ele vai ser a própria religião. Ele vai querer ser a própria religião, ser adorado como se fosse Deus. Então, tem muitas outras imagens, tem muitas outras coisas, não dá para colocar. Eu tenho comerciais gravados, está no meu computador, porque se um dia eles tirarem da internet, eu já salvei, já guardei, né? Eu tenho no HD externo, está lá guardado, eu tenho os meus arquivos lá, porque se um dia isso sair da rede, está lá guardado, né? Tem muita coisa, não dá para colocar tudo, é só para você ter uma ideia
e para instigar que você medite sobre isso, que você pense sobre isso. Nada do que está acontecendo é por acaso, nada. Há um sistema maligno agindo por trás de todas as coisas, mas nós não podemos esquecer, há um Deus sobre tudo isso. Mesmo isso que está acontecendo de mal, Deus está no controle. Então, eu coloquei essas imagens aí para você pensar, para você lembrar depois de algumas delas, porque tudo isso que está sendo preparado com antecedência é o palco para que o anticristo se manifeste. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Vamos agora caminhando para finalizar. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Por que tudo isso está sendo preparado para quando vier o anticristo? Porque diz a palavra, depois disso é necessário que ele seja solto, o maligno, que vai incorporar o anticristo, por pouco tempo. Ele será solto pouco tempo. Então tudo está sendo preparado, porque na verdade a ação final do maligno na pessoa do anticristo vai ter pouco tempo. Porque Jesus falou que os tempos seriam abreviados. Se não fosse abreviados, ninguém se salvaria. Então o diabo vai ter pouco tempo. Então os seus agentes à volta do mundo, em todas as esferas, política, religiosa, econômica, social, enfim, têm agido para preparar. Lembre-se de Apocalipse 17 que nós vimos no começo. Eles têm um só pensamento: dar o seu poder e a sua autoridade à besta. 1 João capítulo 4, versículo 3. 1 João capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. João falando já naquela época, no primeiro século, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Eles já falavam sobre isso no início da igreja. E hoje a igreja tem deixado de lado, mas a igreja começou falando desses assuntos. Ele disse: a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Porque esse anticristo não é só o último que vai aparecer reunindo toda a força do maligno. Na verdade, ele já esteve presente nos imperadores romanos sanguinários, ele já esteve presente na perseguição papal, ele já esteve presente em Hitler, ele já esteve presente em várias outras situações. Todo aquele que tenta se colocar como Deus ou contra Deus, ele tem o espírito do anticristo. 1 João 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora. Amado, preste atenção aqui num detalhe. Se João falou que naqueles dias dele já era a última hora, ele falou: filhinhos, já é a última hora, estejam atentos. Imagina 2000 anos depois, mas já está no limite do limite do limite. É por isso que às vezes a gente fala que não aguenta mais. Ele falou: filhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, quando você vê o mal se acentuando, os sinais acontecendo, está mostrando, afirmando que é a última hora. Mas aí falta o anticristo escatológico, o anticristo final, o maioral. Porque o que vai acontecer? Da mesma forma que o nosso Deus, ele é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o diabo, ele vai tentar estabelecer a sua trindade maligna. Como? Através do dragão, através, simbolizando o Pai, através do anticristo, simbolizando Jesus, o Filho, e através do falso profeta, simbolizando o Espírito Santo. O falso profeta é aquele que vai levar as pessoas, as nações, a adorarem o anticristo, que simboliza Jesus, que o diabo tenta colocar como se fosse Jesus. Então, nós vamos entender melhor isso agora em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Relógio, me espera, relógio. Apocalipse capítulo 13, deixa eu beber uma água aqui. Até eu fiquei nervoso agora. Apocalipse capítulo 13. Abrir Apocalipse aqui e dar uma... E geralmente as pessoas fogem de Apocalipse, é tão bom. E o povo foge. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim:
vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Nós já vimos falar lá no 17 que esses chifres são os reinos, são os reis, que têm um só pensamento. Versículo 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão, que é o diabo, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma pausa aqui rapidinho no versículo 2 para eu explicar. Essa besta que emerge do mar é o anticristo, que na Bíblia tem vários nomes. No Apocalipse é besta, João fala que é o anticristo, Jesus fala que é o abominável da desolação, no lugar que não deveria estar. Paulo fala que é o iníquo, então o filho da perdição. Todos esses nomes se referem ao anticristo. Então, ele diz aqui no versículo 2 que essa besta que emerge do mar, o mar são as nações, são os povos. Então, essa besta, esse anticristo, vai emergir, vai subir das nações, vai vir das nações, é semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, o diabo, dá o seu poder, o seu trono e grande autoridade a essa besta, a esse anticristo. Por que ele fala aqui desse leopardo, pés de urso e boca de leão? Porque lá em Daniel capítulo 7, deixa eu, não está aí nos slides, mas só rapidinho eu vou ler aqui, só para você compreender o contexto. Por que João vê e fala dessa besta e usa esses animais? Porque Daniel, muito antes disso, séculos antes disso, ele também teve uma visão, ele teve um sonho. Lá em Daniel 7, não está aí, mas vou ler rapidinho aqui só para você entender. Daniel 7:2, ele diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. João viu a besta subindo do mar, as nações. Daniel viu esses animais que subiam do mar. Versículo 4: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homens. Versículo 5: continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante ao urso, qual se levantou sobre os seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. E depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Então, os mesmos animais que João fala no Apocalipse, Daniel também fala. O que significam esses animais? Esses animais foram impérios antigos que Daniel viu e que agora estão representados nessa besta. Ou seja, esses impérios foram o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o Império Babilônico. Porque tem o 4º animal, aqui ele fala de 3, mas tem o 4º que Daniel vai falar, que é o mais terrível de todos, que é o Império Romano. Então, esses 4 animais que Daniel viu são os animais que João fala, são as forças desses impérios que estão agora todas reunidas em um só, que é a besta, o anticristo. Então, o entendimento desse versículo aqui, de Apocalipse capítulo 13, deixa eu voltar lá, é que João estava falando no versículo 2 aí desses animais, estava falando então de um anticristo que vai ter a força de todos esses impérios, a mesma visão que Daniel ele teve. Então diz no versículo 3: então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A terra vai se maravilhar e vai seguir o anticristo. E adoraram o dragão, adoraram o diabo, porque deu a sua autoridade ao anticristo, a besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Por isso é que fala que o diabo vai ter pouco tempo. Aqui fala 42 meses. Se você fizer as contas, 3 anos e meio, né? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, como fala também lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus vai intervir.
para salvar a sua igreja, por amor aos seus escolhidos, ele não vai permitir que eles sejam destruídos. E aí, no versículo 6, ele continua dizendo: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam o céu. Esse anticristo, ele vai falar mal de Deus, ele vai falar mal da igreja, ele vai falar daqueles que morreram, daqueles que passaram. Versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. Vai perseguir alguns, vai matar alguns. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A globalização, ele vai ter poder sobre todo o mundo, um governo mundial, um poder mundial. Esse anticristo, essa besta vai ter, versículo 8, aí esse ponto aqui é importante para nós, um ponto chave que nós temos que agora lembrar: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Se tivesse um ponto final aqui, era um problema sério, mas graças a Deus que tem uma vírgula, porque ele diz aqui: adorá-la-ão, a besta, ao sistema maligno, ao anticristo, todos os que habitam sobre a terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que eu e você, que temos a marca de Cristo, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, não vamos adorar a essa besta, a esse anticristo e ao seu sistema. Inclusive estamos sendo alertados hoje para isso. Versículo 9: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Ele está falando da perseguição. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ele vai sustentar, ele vai manter aqueles que são seus, aqueles que são fiéis. Versículo 11, agora a besta que emerge da terra, para nós terminarmos. Ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Se a primeira vem do mar e é o anticristo, dentro dessa chamada trindade maligna, essa que emerge da terra agora é o falso profeta, que o diabo vai tentar usar como se fosse uma imitação do Espírito Santo, porque hoje o Espírito Santo é que leva o homem a Deus. Então esse falso profeta é quem vai levar as pessoas à adoração da besta, à adoração do maligno. E ele diz: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Parece ser bom, parece ser de Deus, mas fala como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Agora olha o que ele faz: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, o anticristo, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens. Então não é uma pessoa qualquer. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então esse falso profeta, essa besta que emerge da terra, vai levar as pessoas à falsa adoração, a adoração do anticristo, do maligno. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, quer dizer, toda a terra, todas as pessoas, todas as nações, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa aqui todo mundo já ouviu, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Versículo 18 diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, 666. Esse final aqui, ele diz que ninguém vai poder comprar, vender, senão quem tem a marca, o número do seu nome. Por que ele diz isso? Pode ser uma marca física, mais uma vez é o diabo tentando imitar a Deus, porque aqueles que são do Senhor, nós temos o que? O selo do Espírito Santo.
nós temos a marca do Cordeiro, nós temos o selo de Deus, selados para o dia da redenção. Da mesma forma, o diabo vai tentar marcar, selar aqueles que são seus, aqueles que estão do seu lado. Há pensamentos diferentes, aqueles que creem que vai ser uma marca física e outros que será uma marca do próprio sistema, aqueles que vão aceitar o sistema. Fato é que a Bíblia diz: ninguém vai comprar nem vender se não tiver a marca. Ou seja, quem não aderir ao sistema, ao governo mundial, ao anticristo, a esse grande líder e a esse sistema, vai passar por grandes dificuldades para conseguir viver em sociedade, para conseguir comprar, para conseguir vender. Ou você cede e recebe essa marca, ou então você vai passar dificuldade e vai ser perseguido por causa disso. Então é isso que significa. E por que ele fala 666? Se nós já vimos aqui que o 7 é o número de Deus, é o número da plenitude, da perfeição de Deus, e a Bíblia diz que ele é santo, 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 o diabo coloca o 666, porque o 6 significa homem na Bíblia. Então é o número do homem, e ele diz que vai ser homem, homem, homem. Enquanto o nosso Deus é 3 vezes santo, 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 esse aqui, o maligno, é o 666. É homem, homem e homem. Então, nós precisamos entender que isso tudo está sendo preparado, isso tudo está acontecendo, está começando a se desenrolar diante de nós. E o que nós vamos fazer diante disso? Qual será o fim de tudo isso? Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículo 20 e 21 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. O interessante é que com Deus a gente já sabe o final da história. Está tudo dito antes, o que vai acontecer, como vai acontecer e qual é o final das coisas, qual é o final da história para aqueles que servem ao Senhor. A besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Agora, os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. É uma imagem um pouco assustadora às vezes? Pode ser, mas diante disso tudo, o final da história é que a besta, o falso profeta, o dragão, essa trindade maligna será lançada no lago de fogo e enxofre. E para nós fica a palavra de Apocalipse 22, versículo 10 a 13. Eu termino então essa mensagem, que diz assim: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro. Por isso nós precisamos falar dele. Por isso nós precisamos falar dessas coisas, porque ele diz: não cele, não pode fechar as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Esse mundo, com as suas práticas, com as suas propagações, com a sua rebeldia, se levantando contra as coisas de Deus, continue imundo ainda sendo imundo. O justo, porém, eu e você, a igreja de Jesus, continue na prática da justiça, amado, permaneça fiel ao Senhor, e o santo continue a santificar-se, porque ele diz no versículo 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. E ele diz no versículo 13, para nós terminarmos: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O maligno nunca vai tomar esse lugar que pertence somente a Deus. Só Ele é poderoso, só Ele é eterno, Ele é o princípio, Ele é o fim. Por mais que situações se levantem, por mais que tudo gire em torno de um sistema maligno, nós estamos firmes naquele que fez a promessa. O nosso Deus nos garante, Ele nos sustenta. Seja fiel a Deus, porque o fim está próximo, e quando Ele vier nós vamos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Estaremos para sempre com Ele, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. O som